Contra fatos, não argumentos. Essa é uma das grandes groselhas que eu vi repetidas vezes ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, e eu nunca tinha parado para pensar, para refletir sobre isso. E recentemente eu parei, olhei e pensei, será que duas pessoas olhando para o mesmo fato, sobre pontos de vista diferentes, sobre perspectivas diferentes, com contextos diferentes, não terão interpretações diferentes daquele fato? E foi quando eu vi que essa frase não fazia muito sentido. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Eu acredito que tudo sempre tem dois lados. E você aí no seu dia a dia, na sua vida, com certeza já deve ter passado por isso, onde você tinha realmente um fato ali na sua mão, você estava interagindo com alguém, falando aí com um amigo, com um colega de trabalho, e você estava falando, olha, isso daqui é uma banana, e realmente estava todo mundo vendo que é uma banana, o cara estava vendo que é uma banana, mas ele batia o pé ali falando, não, isso daqui é uma laranja. E aí você, quanto mais você falava que aquilo era uma banana, a pessoa vai para a defensiva, começa a defender aquela ideia e você começa a ficar bravo e fala, cara, não é possível que essa pessoa não tá vendo que isso aqui é uma banana. Já aconteceu aí com você na prática, no seu dia a dia? A ideia desse vídeo é compartilhar com você essas minhas reflexões, esses meus pensamentos sobre por que que isso acontece e por que que a gente tem tanta dificuldade de mudar mesmo quando a gente tem um fato ali na nossa mão. Isso tem muito a ver com o funcionamento do nosso cérebro e a grande verdade é que o nosso cérebro não funciona do jeito que a gente gostaria e a ideia aqui é eu compartilhar isso com você ao longo desse vídeo. E claro que a gente também vai falar sobre como que você pode aí de uma maneira muito melhor influenciar as pessoas e aos poucos ir mudando a opinião das pessoas sem ser uma pessoa chata, sem ficar impondo a sua opinião. Eu vou trazer aqui a minha experiência, vou compartilhar com você o que eu aprendi e o que eu tenho feito nesse sentido. Então bora lá. Antes de a gente começar, a gente precisa entender o seguinte, aí eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Por que que eu e você, a gente acaba se apegando tanto às nossas crenças e depois a gente tem tanta dificuldade de mudar? Isso está muito relacionado com o modo que o nosso cérebro funciona. Ele não foi criado para buscar a verdade. Na real, ele foi criado para manter a gente vivo. E na época, se manter vivo, se manter seguro, era a gente estar em um grupo que muitas vezes era uma tribo ali, onde a gente tinha que caçar, tinha ali as atribuições da tribo. E hoje em dia, essa nossa tribo virou as nossas ideias, os nossos pensamentos, as coisas que a gente acredita e por isso que a gente acaba se apegando tanto às nossas ideias, se apegando tanto às nossas crenças e depois tendo tanta dificuldade de mudar. Para exemplificar isso, vou trazer 3 exemplos super polêmicos aqui que são futebol, política e religião. Então, quando você tem ali uma religião, você tem ali um partido, um time de futebol que você ama, então você costuma participar ali de eventos e aos poucos você vai se aproximando de torcedores ali do seu time, de pessoas da sua igreja, e aí o que que acontece, né? A gente vai criando crenças, vai criando grupo, as pessoas vão se apoiando, e aí depois a gente tem dificuldade de mudar. Ao longo do caminho, se a gente vê que tem alguma coisa que não bate muito com o que a gente pensa, a gente até acaba fingindo que não viu, só para não desagradar, só para não ir contra aquele pensamento de grupo, e isso acaba prejudicando a gente. Por quê? Porque depois você tem dificuldade de mudar o seu pensamento e aí acaba que você vai defender aquelas crenças com unhas e dentes, vai se colocar na defensiva, ainda que você já tenha mudado de opinião. Pode até parecer meio doido, pode parecer meio maluco, mas na real não tem nada a ver com lógica mesmo, tem a ver com pertencimento. Sobre você pertencer a um grupo, sobre você se sentir bem ali, sobre se sentir respeitado, se sentir valorizado em meio àquelas pessoas. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Caco, mas se as pessoas sabem que elas estão erradas, que elas estão vendo ali um fato que bate de frente com a ideia dela, por que que a pessoa não muda, né? E ela não muda porque a mudança ela tem ali um grande custo emocional, na maioria das vezes. E aí eu vou trazer aqui de novo o exemplo da história que eu te contei, da nossa amiga aqui, da minha amiga e da Dani, que ela é uma pessoa que a gente vê ela como uma pessoa que sabe muito sobre plantas, sobre frutas, sobre plantar legumes, vegetais. E nesse dia ela começou a defender que era uma romã ali, bateu o pé, ficou brava e ela estava errada, estava todo mundo vendo. Eu não lembro exatamente qual que era a fruta, mas a Dani vai saber, ela vai comentar aqui nesse vídeo a hora que ela vê que eu contei essa história. Eu espero que a nossa amiga não veja e se vê também que ela não fique brava. Com certeza você já deve ter tido alguma experiência parecida com essa aí na sua vida, na sua rotina.
rotina, seja aí do seu trabalho, com seus amigos, ou então com seus familiares, onde quando você vai para o confronto, vai para o embate e fala que a pessoa está errada, a pessoa se coloca na defensiva, levanta aquele escudo medieval, e isso acontece justamente por conta de algo que a gente já falou aqui nesse vídeo, que é a identificação. A gente acredita que o nosso valor está em defender as nossas ideias, em falar que a gente está certo, e acaba que muitas vezes a gente acaba se prejudicando, batendo o pé e algumas vezes até perdendo a amizade das outras pessoas, só porque a gente não quer assumir que a gente está errado. E nesse sentido, quando a pessoa está na defensiva, você apontar o dedo, falar que ela está errado, não vai ajudar a pessoa a abrir a mente, não vai ajudar ela a mudar. Quanto mais você tentar provar que a pessoa está errada, mais ela vai se fechar e mais vai defender aquela sua opinião. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Caco, se a pessoa não vai mudar de opinião, o que eu posso fazer? Como que eu posso influenciar a pessoa? Porque aqui a gente está falando de besteira, mas pode acontecer aí de você estar aí no dia a dia, na sua rotina, e você ter que influenciar uma pessoa de maneira positiva, você quer que ela mude um hábito, que ela mude uma atitude, e você não consegue fazer com que ela te dê atenção. A primeira ideia que eu quero compartilhar com você, eu aprendi ali no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e é o hábito número 5. Primeiro busque compreender para depois ser compreendido, e o autor ali, o Stephen Covey, ele compartilha esse hábito e tem muito a ver com você se interessar pelo contexto da pessoa, você perguntar antes de você ficar argumentando, ficar rebatendo, tentar entender por que a pessoa pensa daquele jeito, como que ela chegou naquele tipo de pensamento. A segunda ideia que eu quero compartilhar com você é você focar em pequenas mudanças ao invés de tentar fazer uma virada radical. Ao invés de você chegar e querer que a pessoa mude do 8 para 80, você fazer ali várias conversas com a pessoa, entendendo o ponto de vista dela e perguntando, a pessoa vai se sentindo mais confiante com você, ela vai sentindo que você não está julgando e aí ela vai se abrindo. E aí você passa a ter sim poder de influência. Por quê? Porque ela está sentindo que você realmente está interessado em entender como que ela se sente, o porquê que ela está fazendo as coisas, o que ela está pensando. A terceira ideia, ela está muito conectada com a ideia 1 e com a ideia 2, que é você criar um ambiente que seja seguro para que a pessoa mude de ideia. E por que está conectado, né? Porque primeiro você cria conexão, você se interessa, você pergunta, você entende por que a pessoa chegou naquele jeito de pensar, por que a pessoa tem aquele modo de olhar o mundo hoje. E aí você, aos poucos, você vai influenciando. E por quê, né? Porque você vai ganhar espaço à medida que você se dispõe a escutar, que você se dispõe a se colocar no lugar da pessoa realmente. E as pessoas sabem quando você está sendo sincero, quando você realmente está disposto ali a se colocar no lugar e a propor soluções que podem ajudá-la. Na prática, a gente percebe que mudar de opinião é muito mais complexo, muito mais complicado do que simplesmente olhar para um fato e mudar. Envolve identificação, envolve emoção. Então, da próxima vez que você quiser mudar a opinião de alguém, esquece essa ideia de ir para o debate e cria aí um ambiente confortável, se interessa realmente por saber por que a pessoa pensa daquele jeito e aos poucos você vai conseguir influenciar, a pessoa vai confiar em você, ela com certeza vai te ensinar várias coisas e aí você realmente está conectado num nível que você consegue somar e receber ali a soma que aquela pessoa pode contribuir na sua vida. Vou deixar uma pergunta aqui, quero ver se você vai ser sincero, se você vai ser sincera. Você já brigou ferrenhamente tentando mudar a opinião de alguém e não conseguiu? Você já mudou a sua opinião sobre alguma coisa importante? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo realmente ajude você a refletir, a pensar sobre por que a gente tem tanta dificuldade de mudar e se vale a pena a gente entrar ali no embate com uma pessoa que muitas vezes a gente sabe que esse não é o melhor caminho para influenciar e fazer com que a pessoa olhe para determinada mudança. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, eu sou o Caco, aqui eu sou estrategista, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, métodos, como é que você faz para você organizar a sua vida, para você gerir bem aí o seu tempo, para você construir e viver tudo o que você deseja. Olhar e escolher de maneira intencional onde você vai colocar o seu tempo, a sua energia, a sua atenção. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder os 5 vídeos que eu trago aqui toda semana. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!